Uma boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião de estudos e de tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nosso ambiente. Vamos assim fazendo a nossa harmonização para iniciar a nossa reunião com a leitura da página de preparação que será feita pela nossa irmã Tânia. Em seguida faremos a prece inicial. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Vamos à leitura da página. Amor à vida. Ama a vida conforme se te apresenta em os programas existenciais. O campo, enriquecido de grãos, foi trabalhado arduamente. A fonte cantante e abençoada venceu lama e pedra para fluir cristalina. Não apagues a chama da alegria antes que se consuma o combustível do amor. Valorizando cada aprendizagem no cotidiano, preparar-te-ás para futuros cometimentos. Cada experiência merece respeito. As positivas devem oferecer substâncias para que sejam repetidas, e as outras, as dolorosas, merecem ser examinadas nas suas causas, a fim de que não necessitem retomar. Considera a dor como dádiva de salutar efeito para o teu progresso espiritual. Ela é o meirinho austero que te induz à realização edificante. Insiste no bem, mesmo quando tudo te pareça sombrio e despertador, em conspiração odienta contra os teus propósitos de elevação. Sem a custódia da sua mensagem, a vida ser-te-á um fardo impossível de ser levado adiante. Informas que há dias em que todas as coisas parecem somar-se para afligir-te mais. Não recues, porém, nos propósitos superiores, quando tal suceder. Ninguém consegue avançar no processo educativo da evolução em regime de exceção injusta. Quando a dor te acena, é um chamado à meditação. Quando se te instala no coração ou na mente, é um contributo para o teu crescimento e resgate. Sob quaisquer ocorrências, ama a vida e aprende a técnica de ser feliz. Desgraça real é o desconhecimento dos objetivos superiores da existência sem a chama luminosa do amor como bênção, e a imperiosa necessidade de seguir, arrastado pelas circunstâncias penosas. Inclina-te diante da necessidade de ressarcir os débitos e inflama-te de alegria pela graça de sofrer para libertar-te e morrer, para ressurgir dos escombros carnais em corpo de luz.
do livro Alerta, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Convidamos a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos em oração. Deus Pai, de amor e de infinita bondade, Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas. Estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez em Seu nome, para estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Também estamos aqui pedindo o Seu amparo, pedindo as Suas bênçãos para os companheiros que estão necessitados do corpo e da alma. Pedimos, Senhor, que ampare e proteja cada um de nós, encarnados e os nossos irmãos desencarnados, que nos acompanham e que vêm estudar conosco. Pedimos, Senhor, o amparo e a proteção para os companheiros que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nas prisões, para os irmãos que estão passando dificuldades decorrentes da Covid-19. Que cada um possa ser atendido, possa ser acalentado, seja no hospital, sejam aqueles que estão voltando à pátria espiritual, e possam ser amparados, Senhor. Pedimos também o amparo e a proteção para a nossa família, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para o nosso lar. Pedimos também o amparo e a proteção para os irmãos que farão o trabalho do passe à distância na noite de hoje. Que cada um possa dar o melhor, para que cada irmão receba assim as boas vibrações e o alívio necessário para as suas dores. Estamos confiantes, Senhor, na Sua misericórdia. Te pedimos que continue conosco, que assim seja. Então, meus irmãos, o tema do estudo desta noite é valorização da vida, com o nosso companheiro Mário Luiz. O estudo é referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 14 a 16. Bom estudo a todos. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente no coração de cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, que irão participar da nossa reunião de estudo e tratamento do passe virtual. Rogamos a Deus, a Jesus, que abençoe a cada um de nós, para que possamos receber, através do estudo, o despertar de nossa consciência. E através do passe virtual à distância, os fluidos salutares, para que possa reequilibrar as nossas energias, trazer a saúde para o nosso corpo físico, através dos médicos espirituais e dos nossos irmãos médios passistas, que de boa vontade, em nome do Cristo, estarão doando aquilo que de melhor possui, em benefício de todos os irmãos, que serão atendidos e tratados na noite de hoje. Que assim seja. E o estudo da nossa noite de hoje
iremos abordar o capítulo 5 do Bem-aventurado os aflitos, que trata do Sermão do Monte, de um dos itens do Sermão do Monte. E o tema principal do estudo da noite de hoje, nós iremos falar a respeito do suicídio e a loucura. No item do Sermão do Monte, Bem-aventurados aflitos, Kardec faz uma análise, Por que ser bem-aventurado se a pessoa passa por aflições, provas, expiações, comoções? Então ele começa, falando sobre a justiça das aflições. Então ele fala que todas as aflições, todas as vicissitudes, seja ela da nossa vida atual, ou seja, provocada em outras vidas. Então ele fala que é uma questão de justiça. Por quê? Porque fomos nós mesmos que contraímos, os motivos e as causas que geraram aflições. Então todos nós precisamos se reabilitar com a lei. E ele também comenta das causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então ele comenta que muitas das vicissitudes, muitas das dificuldades, muitas das dores, dos sofrimentos que passamos, tem a sua causa na vida atual. E às vezes nós até observamos pessoas que perdem fortunas, nos jogos de azar, nos vícios, e quando chegam a uma idade avançada, começam a deparar com as consequências da falta da previdência. Então nós observamos, aflições que tiveram a sua consequência nessa vida atual. E muitas delas também nós não encontramos a causa, o motivo nessa vida atual. Então há de reportar-se a uma causa anterior à nossa existência. Então nós observamos, que essas aflições fazem parte da justiça divina. Nós precisamos passar por elas. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de optar por aquilo que queremos fazer. Nós temos a liberdade de semear, de plantar, mas somos escravos da colheita. As aflições, as dores, os sofrimentos por que passamos, as enfermidades, de forma nenhuma é um castigo, é uma punição de Deus. As suas leis são eternas, imutáveis e sábias. E quando nós burlamos esta lei, somos obrigados a nos reabilitarmos com essas leis. E Kardec também, nesse item, fala do esquecimento do passado. Não seria viável se nós nos lembrássemos, do que fizemos, dos erros que cometemos, mas Deus é sábio,
e sabe que se nós tivéssemos a lembrança, nós poderíamos exaltar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, ou até mesmo entrarmos num processo de humilhação, de subjugação. Imaginemos, né, que se eu tivesse a lembrança de que numa vida, né, um parente próximo tenha sido uma pessoa que me fez algum tipo de mal, alguma agressão. Como nós ainda somos espíritos imperfeitos, ainda estamos bem distante do Evangelho, das leis morais, na sua prática, na nossa vida, com certeza nós iríamos querer revidar. Ou se nós soubéssemos que um irmão de uma outra existência, né, nós tivéssemos ajudado, feito tudo por ele, nós também iríamos cobrar, né, que ele fizesse o mesmo conosco nessa vida atual. Ou então, poderíamos nos humilhar, né, diante de alguém por ter tido feito qualquer coisa que fosse do desagrado daquele irmão. E ele depois comenta, né, no outro item, do motivos de resignação. Por que nós temos que nos resignar diante das dores, das doenças, do sofrimento, né? Porque fomos nós mesmos os causadores. Então precisamos nos resignar, isto é, suportar, passar como uma nova oportunidade, assim como o aluno repete o ano por não ter cumprido, né, todo o aprendizado durante o período, ele retorna para recomeçar novamente. E assim também por isso que devemos ter um motivo de resignação diante das nossas provas. E Kardec, né, diante disso tudo, ele observou, né, a grande quantidade de pessoas, né, tidas como loucas, né, e o alto índice de suicídio. Então Kardec, preocupado com isso, principalmente com a questão do suicídio, ele no item 16, né, no item 14, no item 16 e no item 17, 14, 15, 16 e 17, ele vem tratar do suicídio e a loucura. Mas a loucura, ele apenas faz um comentário superficial, talvez pela grandeza, né? Talvez pela gravidade, talvez pela quantidade de detalhes específicos, a análise da questão da loucura, né? Que envolve também a questão patológica, né? A questão médica, a questão comportamental e também a questão obsessiva, na questão da interferência de espíritos na mente humana, tanto que na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né, é uma pergunta que realmente todos os espíritas, né, têm gravados, né, se é 459, 4 mais 5, 9 para gravar. Ele perguntou se os espíritos interferem em nossos pensamentos e nossos atos. E os espíritos responderam, né? Interferem a tal ponto que de normal, comum, né? São eles que vos dirigem, olha só. Então nós sofremos essa interferência diuturnamente, dia e noite.
Então, há de se compreender que a questão da loucura, como Kardec depois vai tratar em pormenores no livro dos Espíritos, em todo um capítulo que ele trata da questão da loucura. Então a preocupação dele era realmente trazer em pauta a questão do suicídio, a questão da preservação da vida, Então ele nesse item 14, ele começa o item falando a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então ele fala, a calma, a paciência, a resignação, é a melhor maneira, o melhor antídoto para que o espírito possa realmente combater essa enfermidade que tanto agride ao corpo, a matéria, a família, a sociedade e principalmente o espírito. E na pergunta 880 do livro dos Espíritos, Kardec faz a segunda pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os Espíritos respondem: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida, Então ele faz esse alerta importante para que realmente é uma lei divina e nós não temos o direito de comentar o suicídio, cometer o suicídio, Aí ele pergunta, por que, se é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Olha, ele fala, a comoção, isto é, das vicissitudes que ele não tem coragem de suportar. Então, seja as vicissitudes, ter consequência em vidas anteriores ou na vida atual, o espírito não tem a coragem, não tem a resignação de suportar aquilo que ele está passando. Então ele acha muito mais fácil o quê? Cometer o suicídio. Porque quando ele começa, ele fala que a calma, a resignação, olha só, o espírito tem que ter calma, resignação, para poder ter a tranquilidade de procurar a melhor maneira de resolver as vicissitudes, de resolver todo o problema que está passando e não adentrar pela porta do suicídio. E nós observamos que o suicídio ele pode ser classificado como direto ou intencional e indireto. O suicídio intencional resulta de ato consciente, há planejamento da morte, às vezes com detalhes. A criatura procura uma arma, vê a loja que tem, ou vê se tem alguém para emprestar,
às vezes até a roupa que vai usar no dia, né? Tem a preocupação de deixar uma carta para alguém, né? Ou então, de alguma forma, né? Aquele tipo de suicídio, né? Que ele tem mais afinidade, né? Dar um tiro no rosto, e a preocupação de lesar o rosto, né? De tomar veneno, de não conseguir, né? De se enforcar, atirar de uma ponte, né? Então, realmente, ele procura detalhes, né? E às vezes leva um bom tempo, né? E nesse período, geralmente, né, as pessoas que estão mais próximas, né, têm que observar, geralmente, a mudança de comportamento, né? Passou a se isolar, né? Começou a ficar muito calada, né? Só pensando em descansar, dormir, não querer fazer nada, né? Começar a relaxar com a higiene, com a roupa, né? Começar a entrar em estado de depressão, se ausentar, né? Hoje em dia, né? Dos grupos familiares, né? De festividades. Então ele começa, né? A acender um sinaleiro, né? Vamos colocar como sinaleiro verde, o amarelo e o vermelho. Ele começa a acender a luz amarela, né? E é nesse momento que ele precisa de ajuda para poder não cometer o ato, né? E tem o suicídio indireto, que resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou então ambas, né? As mesmas, né? Então, o suicídio é um ato, é uma ação, né? Na qual alguém põe intencionalmente termo à sua própria vida, né? E do ponto, né, na análise da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime. Importa o suicídio numa transgressão da lei divina, olha só. Uma grave transgressão da lei divina, porque quando na pergunta que Kardec fez, né, aos espíritos, na pergunta 880, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida, né? E é sempre uma falta de resignação, né? E de submissão à vontade do Criador. Resignação diante das faltas, dos erros, das dívidas cometidas, que tem a comoção, né? Tem a comoção. Ele não consegue suportar, né? Acha como se o piso, né, tivesse desabado e ele não tem como se segurar, como se suportar, né? E no item 15, Kardec faz realmente esse comentário, e ele fala que, posto de lado os que se dão em estado de embriaguez, porque a pessoa está fora de si, né? É claro que a pessoa se embriagou, né, por vontade própria, né? Mas ele fala que mesmo assim, exceto por causa de embriaguez e de loucura, né, as quais se pode chamar de inconsciente, olha só, o suicídio inconsciente, que o espírito estava fora de si, né? Então ele fala que tem ele sempre por causa um desconhecimento. Então uma pessoa que está desesperada, né,
de repente por um filho único que é atropelado e ele recebe aquela notícia brusca, né, e ele entra num estado de desequilíbrio e naquele momento ele atenta contra a vida, né? Então também é um dos fatores, né, que pode realmente ocorrer, né? Agora tem as causas do suicídio patológico, né, que estão nas perturbações mentais, nas depressões graves, nas melancolias, nos desequilíbrios emocionais, né, nas obsessões, os delírios crônicos, né? Então, são todos esses motivos, né, de fraqueza espiritual, que o espírito não vê uma saída e acha a única forma acabar com a vida, né? Lê do engano, né? Que no despertar ele vai ver que ele se encontra mais vivo do que nunca. E no item 16, né? O Kardec ele faz um comentário a respeito, né, da questão da falta de conhecimento, né, da falta de informação. E muitas das pessoas são levadas, né, pelas ideias materialistas, né, por cientistas renomados e até por certas seitas, né, com pessoas importantes, que pregam que a vida ela começa no berço, no nascimento, né, e termina no túmulo, né, com a morte, que realmente não existe nada além disso. Então, se a pessoa está vivendo uma vida desgraçada, uma vida de dor, de sofrimento, né, recebe a notícia de uma doença, né, tida como incurável, ela acha a única maneira, a única porta, o suicídio, porque depois da morte é o nada. Então ela procura antecipar para poder não passar pelo aquele sofrimento e também achando que assim aliviará, né, as dores e os sofrimentos daquelas pessoas também que são próximas, né? E não será, né, um obstáculo, um peso para aqueles que terão que cuidar dela, né? Então, nesse sentido também, na questão, né, materialista, por falta de conhecimento, né, as pessoas se adentram pela porta do suicídio. E no item 17, né, Kardec vem falar justamente da importância do espiritismo, né? Aí ele comenta no item 17, o espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado, igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe no homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso, e resignado haja sido na terra. Então, né, a questão volta sempre à questão da resignação
das vicissitudes, né? Suportá-las com paciência, força e coragem, né? Apesar de contas, né, essa nossa existência é menos que um dia na eternidade, né? Então, se nós nos resignarmos com força, fé e coragem, irá passar bem depressa, né? E não atentarmos contra a lei de Deus, né? Aí ele continua. Quando mais a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal bem pior, né? E o Emmanuel, né, ele fala na questão do porquê né, as pessoas suicidam, né? Então, ele faz o comentário que são várias causas que conduzem o ser humano ao suicídio, né? Todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divina. Materialismo severo, né, e certas seitas, né? Solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos, né? Então nós vemos que há um leque muito grande, né, de itens, né, que as pessoas, né, cometem o suicídio. Então, né, nós devemos observar, né, quando um parente nosso, né, um filho, principalmente um jovem, né, a questão da depressão, né, a questão do alcoolismo, da drogatização, né, das drogas. Então devemos ficar alerta, porque a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se suicida. E nesse período, né, da pandemia, que provocou pavor, desespero, né, medo da morte, solidão, né, pessoas incapazes, pessoas, né, que viviam sozinhas, né, que não tinham como se defender, como procurar os recursos, os meios, né? Então, realmente, o índice aumentou quase o dobro. Então, observando, né, que neste período, praticamente, em torno, podemos assim dizer, a cada 25 segundos, uma pessoa se suicida, né? No Brasil, era a cada 45 minutos, né? Mas também neste período aumentou muito, né? Então, o suicídio, ele mata muito mais, né, do que muitas doenças, muitas patologias conhecidas. Tanto, né, que os órgãos, né, né, de defesa da vida, grupos espíritas, outros grupos religiosos, né, criaram o setembro, né, setembro amarelo, né, que também é um mês de prevenção, né, ao trânsito, né, que também mata muitas vidas, que é um tipo de suicídio indireto, alta velocidade, drogas, bebidas. Então, o laço amarelo, no mês de setembro, é um alerta, né, é como se fosse um sinaleiro para que não entre na fase vermelha, que realmente é a fase crítica, né,
do suicídio, né? E nós também podemos observar num comentário de Emmanuel, né, no livro Pronto Socorro, que ele vem falar sobre a prevenção contra o suicídio, né? Quando a ideia de suicídio, porventura, te assome a cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência, ainda que não lhes conheças. De todo o afeto que te consagram e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles. É razoável ponderares quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, em que te mostres útil aos que te cercam. Visita um hospital onde consigas avaliar as vantagens de que dispões em confronto com o grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente, a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com esse alguém, procurando aliviar-lhes a carga de aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com amigos reeducandos que se encontrem internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse ou aquele algum pequenino favor. Não desprezes a literatura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu reconhecimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. A prece é de valor inestimável para os que sofrem. Devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Nesse sentido, o espírito suicida ou alguém que queira fugir da vida, independentemente das causas geradoras do seu sofrimento, deve buscar conforto espiritual na prece. Em seguida, procure o socorro num templo religioso, numa casa espírita, para receber o tratamento do passe, da água fluidificada, o atendimento fraterno, o estudo edificante do Evangelho de Jesus, para poder se fortalecer
para poder enfrentar as vicissitudes da vida, as dores, o sofrimento, porque ora passa, tendo a certeza que todos são passageiros e que tu nunca estás sozinho. O Cristo estarás sempre contigo. A Mãe Santíssima velando com seu manto de luz, trazendo o alívio para que tu possas suportar todas as dificuldades, sem ter que optar pela porta do suicídio, a qual mergulharás num mal muito maior ainda, pois estarás sozinho, não terás ajuda de ninguém, terás que sorver todo o ato cometido, terás que passar pelo tempo que estava previsto, terás que sorver todo o sofrimento através da vitalidade que teu corpo possuía no momento do ato infame, para depois de um longo período realmente começar a caminhada novamente. E trarás também marcas, lesões gravadas no teu perispírito, que serão a tua nova identidade, através da doença, através da idiotia e diante de tantas outras enfermidades que trazemos no berço, consequência da nossa imprevidência, do nosso erro, da nossa falta contra a lei de Deus. Não devemos de forma alguma fugir do nosso compromisso. Devemos, de todas as maneiras, lutar para que a vida seja plena. A vida terrestre é uma escola, é um meio de educação, de aperfeiçoamento através do trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento, suportando com paciência, força, fé e coragem as vicissitudes, o plantio que fizemos em outras existências, mas não escolhemos a semente verdadeira. Foi o joio que foi plantado e teremos que colhê-lo. A nossa vida é um tesouro divino que nos foi confiado para uma missão terrestre. E devemos ter, o galardão, a hombridade, de poder trilhar essa estrada da vida. É uma grande fortuna para quem deve progredir. E devemos, sim, fazer uso dessa fortuna para poder fluir de bênçãos, de trabalho, na caridade, na nossa caminhada em busca da perfeição. Pois somos filhos de Deus, somos espíritos eternos. E o nosso irmão maior, Jesus, que conhece a cada um de nós pelo nome, com certeza estará junto de todos nós. A vida, a sua finalidade, é de nós atingirmos a perfeição, a oportunidade de sofrer as nossas vicissitudes da existência corporal e vencê-la. Mas, acima de tudo, cooperar na obra da criação. Então, que Jesus nos ampare, nos proteja e nos fortaleça. Que assim seja. Então, meus irmãos, que possamos neste momento elevar os nossos pensamentos, desta vez para agradecer. Agradecer a Deus
agradecer a Jesus e agradecer também aos amigos espirituais que nos dão o amparo necessário. Agradecemos pela oportunidade desta noite de podermos estar mais uma vez reunidos, trabalhando na seara do Cristo, fazendo o nosso possível para ajudar os irmãos à distância. Agradecemos por todo o amparo recebido, Senhor. Agradecemos também aos companheiros que fizeram parte deste estudo, pois que cada um deu um pouquinho do seu tempo para que este trabalho fosse realizado. Ainda temos a segunda parte, por isso pedimos, Senhor, que continue a nos amparar. Pedimos o amparo necessário para os companheiros que farão o trabalho do passe à distância. Pedimos também que os nossos irmãos que estão para receber estas vibrações possam estar com um pensamento positivo, com um pensamento elevado, pensando sempre na casa de Isaac Lima e pensando sempre em Jesus. E assim, Senhor, estamos confiantes de que tudo será pela Sua vontade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus irmãos, pedimos que todos os irmãos que vão fazer, o trabalho do passe à distância, possa estar com seu pensamento, ouvindo a música que será postada. Pedimos que ouça a música até o fim, enviando as boas vibrações aos irmãos necessitados. Também lembramos aos irmãos necessitados que estejam prontos, de coração aberto, mente aberta, para receber essas boas vibrações. Que assim seja.